Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita para você. No vídeo passado, nós estávamos falando, de como nós então temos que ser magoados. Como somos magoados, como ficamos irritados com algumas coisas que nos acontecem. Mas você sabe o que eu andei estudando? Que quando a gente fica irritado com alguma coisa que alguém fala, é que a gente não nota isso, né? Na hora a gente só quer ficar irritado. Mas eu andei estudando o caso. Quando a gente fica irritado com alguma coisa, se alguma coisa nos incomoda e ficamos então irritados, por que ficamos irritados com essa determinada coisa? Será que o outro não é colocado na nossa vida para, em determinada situação, nos irritar? Será que não? Vamos analisar da seguinte maneira para ficar mais fácil. Você está tudo bem na sua vida, de repente, o seu companheiro ou companheira faz alguma coisa que você não gosta. Isso te irrita. Parece uma coisa boa para o outro, mas para você não, e te irrita. A verdade é que a gente não analisa as coisas, Por que será então que veio para a nossa vida uma pessoa que em determinada situação nos irrita? Será que não é para a gente lembrar que se essa situação nos irrita, nos faz fraco, nos dá ira, nos tira do sério, será que não é nesse pontinho aí que está aonde nós temos que nos preocupar? É a mesma coisa de você sentir ciúmes, do companheiro. Tem duas versões. Ou você está insegura ou inseguro, ou de fato o seu instinto está mostrando que o outro não é confiável. Então tem dois fatores que tem que levar em consideração. Mas geralmente o comportamento do outro é que faz com que a gente perceba então que algo está errado e nos dá insegurança. Um ponto, O outro é que você gosta de tudo no seu devido lugar e o outro não coloca as coisas no devido lugar. Porque em determinada época da sua vida, você foi cobrado demais pela perfeição. Então você não aceita que as pessoas do seu convívio tirem as coisas do lugar, porque você não foi criada dessa forma ou criado dessa forma. Aceitar que as pessoas não são iguais à educação que você teve também é um ponto. Então tem vários fatores, vários pontos que a gente tem que analisar por que nos irrita. Isso vem lá do berço que então influencia no nosso dia a dia. E é um fator então que nós devemos então cuidar. Porque isso faz com que a gente não consiga conviver em harmonia no mesmo ambiente. Não aceitar o modo de pensar do outro é mais complicado ainda. Porque por mais que você se debata com a pessoa, é a mesma mensagem que eu já comentei aqui com vocês, que a abelha tenta provar para a mosca que é muito melhor, o mel do que o lixo, a mosca então prefere o lixo. Então você se debater com pessoas que acreditam na sua própria verdade, você ficar então ali sapateando, tentando mudar as coisas, também te irrita. Também é um ponto que você tem que se preocupar. Então o outro vem para a nossa vida
né? Vamos voltar ao raciocínio. O outro então vem para a nossa vida para nos irritar? Vem para nos irritar, para que então nós damos importância para aquele fator que precisa ser trabalhado. Porque se o outro não me irritar, eu não vou saber que eu estou frágil naquele lugar. Conseguiram entender? Então quer dizer que eu tenho que conviver com pessoas que eu não gosto, elas podem então me irritar, porque só assim então eu vou descobrir onde é no meu corpo que me afeta, que me irrita, que eu tenho que tratar. Se pensar por essa maneira, sim. Infelizmente, às vezes a gente não consegue sozinho, então o outro aponta o lugar. Doloroso, né? Pois é a realidade. E muitas vezes a gente tenta fugir dessas coisas que não aceitamos. E elas podem se transformar num pesadelo quando a gente foge disso. Quando a gente não quer encarar a realidade, aceitar que nós então temos que tratar aquela ferida, que o outro está ali então cutucando onde mais dói em nós. Eu tomei uma atitude uma época que em 3 anos me custou muito trabalho. Eu quis um espaço mais reservado para mim e para o meu marido, né? Foi bem complicado, porque hoje, no dia de hoje, eu estou, depois de 3 anos, me deslocando, né, desse rancho menor, para que eu possa então dispor ele de locação. Mas assim, foi uma situação que eu criei, que eu quis. E quando você quer alguma coisa, você se torna responsável pelaquilo que você está fazendo. Por mais que o outro dizia, isso vai te causar muito trabalho, vai te causar muita perturbação, muito tudo. Até que então fique pronto, realmente. 3 anos suado. Valeu a pena? Valeu a pena os 3 anos, sim. Embora o outro estava me apontando, eu não quis ver. Mas sobrevivi, aprendi a lição. Aprendi que nós temos que dar mais atenção ao outro. Quando então nós, atingido pelo ego, nós achamos então que somos capazes. Não importa a situação, a gente é capaz. Realmente eu fui capaz. Porém, todo o desconforto, do cansaço, das preocupações geradas por essa responsabilidade de concluir tudo isso numa época tão difícil. Quem me acompanha, né, no Ferreira Greger, no YouTube Ferreira Greger, sabe da luta que foi para construir esse cafofo da florista. Enfim, só falta agora a parte do ofurô ali e já estou entregando a obra. Agora dia 15 de janeiro já pretendo entregar. Não era um projeto de locação, mas para que meu marido pudesse então ter um ambiente melhor, a gente vai estar passando para um rancho maior, né? Como eu falei nos vídeos, que eu chorei muito até tomar essa decisão, mas às vezes a gente precisa tomar decisões difíceis, né, para o bem do outro. E aí eu me senti assim caindo, porque eu estava numa linha de raciocínio. Mas durante a caminhada, a gente tem realmente que pausar a caminhada para respirar. Engraçado, né? Quando fala assim, você vai perder um rancho de locação para não locar mais, então? Sim. Mas aí a gente vai dispor de mais um, que é o cafofo. Então, quer dizer, quando era 3, se tornou 2 e agora é 3 novamente. Mas na realidade, esse cafofo aqui, que é onde eu estou hoje, foi justamente disso, de eu não curar aquele pontinho lá daquela minha irritação. E eu quis fugir disso, tendo um espaço para mim e para o meu marido. Mas eu sei o que isso causou
embora agora com alegria eu vejo isso tudo pronto. Quem me acompanha sabe que eu tive que levantar 5 horas da manhã para trabalhar em faxinas, para arrecadar todo o dinheiro para que então pudesse comprar o material para estar fazendo essa obra sem mexer no empreendimento florista e nem na loja. Foi uma loucura à parte. Mas eu fiz tudo isso para dar mais conforto e mais privacidade para nós dois. E a gente conseguiu ter essa privacidade. E depois, quando ele teve o AVC também, foi um cantinho de repouso para ele, sem tribulações do lado, né? Foi uma coisa assim, que foi prazerosa quando estava já quase finalizado, que a gente entrou para dentro. Mas eu digo a vocês que quando a gente tenta pular o ensinamento, às vezes a gente se atrapalha. E esse se atrapalhar pode então também estar ferindo o outro, né? É complicado. Eu tô até aqui do ladinho do meu cachorro Frederico. Gente, o que eu tô aprendendo com esse cachorro, vocês não têm ideia. Ele é de uma inteligência sobrenatural. Ele entende quando o rancho aqui do lado nosso está alocado e eu então abro a porta, ele entende que ele tem que ficar aqui comigo então no Cafofo da Freis, que é o rancho menor. E ele já entende que a gente já vai sair daqui para o rancho do fundo até que desocupe o outro. Sabe assim? Ele vai exatamente onde precisa ir e fica sem latir, embora ele ouça as vozes diferentes, e esperando a locação sair, ele fica na porta esperando o horário que o pessoal sai para voltar para fazer circular pelos ranchos. E ele espera silenciosamente. Mas isso não foi assim da noite para o dia. Quando a gente estava no apartamento, as pessoas desciam na escada, faziam um barulho, ele latia na porta que quase derrubava a porta. Aí o meu marido ficou falando: Frederico, você tem que entender que nós moramos no apartamento e que outras pessoas fazem parte desse corredor. E ele saía então, tipo, igual Zé Colmeia. Ele tá olhando para mim. Igual Zé Colmeia, rateando, mas rateava baixinho. Então, o Frederico, meu marido, eles não se entendem muito bem. Então, quando um tá num ambiente, eu tenho que pegar e pôr o outro no outro ambiente, porque os dois juntos vivem trolando. O que eu estou querendo dizer é que ele entendeu que não adiantava latir, que as pessoas estavam passando do outro lado, mas ele só queria dispor da raiva e da vontade de latir para proteger o espaço. E nós fazemos exatamente a mesma coisa. Quando o outro nos irrita, porque está invadindo o nosso espaço, nós latimos. Nós queremos pegar o outro, esmagar, conseguir entender a relação? E ele então, de tanto meu marido explicar para ele que ele tinha mesmo que se calar, sabendo que ele tinha que respeitar as pessoas, com o passar dos meses ele não latia mais. Ele chegava na porta, ele cheirava, saía com aquele olhar que queria dizer tudo. Mas com o tempo ele foi suavizando e não mais se importou. É isso, gente. A gente tem que parar de se importar com coisas que a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar, e essas coisas que a gente não consegue mudar pode então causar um dano maior ainda em nós. Agora então Frederico entende tudo. Ele sabe que tem o momento certo na qual ele pode sair no espaço livre e latir à vontade. Aonde então podemos latir à vontade? Quando temos a certeza que nós não estamos agindo por impulso, nós não estamos agindo por ira, e nós então estamos apenas defendendo o nosso espaço.
mas defendendo de uma maneira que as pessoas entendam o que você está falando. Porque latir atrás de uma porta enquanto as pessoas passam é perda de tempo. As pessoas não estão se importando. É essa a grande realidade. Você se desbagaça à toa. Então nós temos que focar em nós, em cuidar de nós, porque às vezes quando a gente tenta espanar no outro, você só se fere e não conserta as coisas. E ao contrário, pode então aumentar mais ainda o seu pesadelo. Ele está ali sentadinho, quietinho. Ele nem respira quando tem gente ali. É uma das coisas que o cafofo não ficou muito apropriado para nós, que nós temos que ficar aqui então quietinho enquanto está alocado. Foi por isso então que o Frederico precisa gritar mais e o meu marido precisa de mais espaço, que então nós vamos mudar. Temos que pensar no outro também e não só em nós. Fica com Deus, eu aguardo vocês amanhã, que eu vou estar em outro ranchinho que a gente está finalizando, que é uma suíte bem gostosinha. Até amanhã, fiquem com Deus.